Uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui com o grande privilégio de estar meditando na santa e poderosa palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Queria que você estivesse acompanhando na sua Bíblia aí. Eu tenho certeza que você tem. Hoje é fácil, celular, computador. Nós temos a Bíblia Sagrada de várias versões. Então acompanhe comigo. No Primeiro Testamento, ou no Velho Testamento, como alguns dizem, mas no Primeiro Testamento, o livro de Isaías, do profeta Isaías, Yeshayahu, seu nome hebraico, Yeshayahu, né? O seu nome em hebraico, Isaías para nós aqui, capítulo de número 53, eu quero ler somente os últimos dois versículos, que é o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, você constate. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco nesta palavra. Depois da provação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dor e sacrifício, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados delas. Portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos. Por ter exposto a si mesmo à morte, e ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Amém. Isaías e Yeshayahu, capítulo de número 53, versículos de número 11 e 12, os dois últimos versículos tenho acabado de ler para você, que é uma grande referência da pessoa de Jesus Cristo. Então, é uma referência quanto à pessoa de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Logicamente, Isaías foi um livro escrito 700 anos antes de que Jesus viesse a esse mundo. Mas as revelações contidas neste livro são espetaculares. O Senhor revela, né? E Isaías ele contém aí uma formação nele, justamente como é a Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia Sagrada nossa, que é a primeira parte, o Primeiro Testamento é igual, idêntica à Bíblia judaica, e depois temos o Novo Testamento a partir de Mateus, né, que nós temos então 27 livros no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, e temos aí 37 livros no Primeiro Testamento ou no Velho Testamento, como alguns dizem. Isso fazendo a mesma marcação aí da Bíblia Sagrada. 66 livros na Bíblia Sagrada. Também Isaías tem 66 capítulos. E nós acabamos de ler o capítulo de número 53, né? E ele está dividido também como a Bíblia Sagrada antes de Cristo, praticamente, né? E depois de Cristo. Então, nos 27 últimos capítulos, ele está mais na era atual e os 39 antes disso, no Primeiro Testamento. Então, ele é muito característico, o livro do profeta Isaías, e ele foi atual na sua palavra, porque ele descreve bem o nascimento de Cristo, descreve também o seu nome, né, como ele seria chamado, quais seriam as suas características, e agora nesse momento ele descreve aqui uma parte da morte ou uma parte do que Jesus veio fazer neste mundo. A Bíblia nos diz, João escreve, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio morrer, e o que Isaías profetiza nesse momento, ele está falando sobre a morte de Cristo, ou sobre a finalidade da morte de Cristo, que era trazer a salvação, justificar, né, tornar as pessoas justas, que não era justo, ele sendo justo,
morre, né, por mim, por você, pela humanidade, para tornar justos, e carrega o pecado sobre si, leva sobre si todos os nossos pecados. Essa é a obra magnífica, essa é a obra primordial, principal obra que Jesus veio fazer nesse mundo. Quando ele andou nesse mundo, nós lendo, né, os evangelhos, há muitos outros livros escritos, mas eu prefiro ficar com os evangelhos, né? Não gosto de ir muitos nos livros que para a sua época não foram considerados como livros canônicos, para fazer parte do cânon da igreja cristã, né? Mas então há muitos outros escritos, eu prefiro ficar com os evangelhos, 4 evangelhos, e nós sabemos que descreve a vida de Jesus, e uma vida que o quê? Que começa principiando os seus milagres, aí quando ele é convidado para uma festa em Caná, lá na Galileia, né? Caná, lá na Galileia, ele é convidado para uma festa, e lá ele faz o primeiro de seus milagres, e a Bíblia diz que ele principia os seus milagres naquela festa, onde ele transforma a água, né, no vinho novo, ali no melhor vinho que era servido posterior às pessoas, o melhor dizendo, serviram primeiro e depois servia o mais ruim, né? E Jesus transforma, por último, ele faz o melhor vinho da água, das talhas que eram feitas para a purificação dos judeus. Eles trouxeram aquelas talhas cheias de água, e ele então faz a transformação daquela água no vinho para a festa. E assim ele faz muitos milagres e maravilhas, que foi, né, certa forma, a obra que ele veio fazer, curando os enfermos, ressuscitando mortos, né? Então Jesus, ele opera milagres e maravilhas, né, em nosso meio. Não fica só para ele, porque ele diz que os posteriores a ele iriam fazer obras, né, maiores, mais grandiosas, né, e muito mais do que ele próprio tinha feito, porque ele espalhou, ele delegou, né, os poderes para todos aqueles que o seguem. Mas a finalidade dele não era somente vir. Ele então, por que então ele operou milagres? Porque ele curou os enfermos, porque ele ressuscitou mortos, porque ele cura cegueiras, né? Porque ele faz com que a mão, né, estava ressecada já, e ele faz ela voltar à normalidade nos seus movimentos, porque ele fez tantas coisas em nosso meio, né? Era essa a finalidade que ele veio? Não, ele fez principalmente para provar, né, que ele estava instituindo o reino de Deus, e que vinha com a finalidade da salvação da humanidade, né? O principal da Bíblia é a salvação. Por quê? Porque essa vida passa, nós passamos, todos passam daqui, mas saiba que nós somos eternos, nós temos aí uma alma eterna que nos acompanha. Esse corpo é pó, a Bíblia diz que para o pó ele vai se tornar. Fomos criados, né? A humanidade foi criada ali em Adão, né? Que significa humanidade. Ela foi criada naquele momento, e todos então têm a mesma constituição, que vem do pó, mas o próprio Senhor diz: para o pó voltará. Do pó veio, para o pó voltará. Mas a alma, ela prevalece, ela permanece, ela é eterna, e nós precisaremos dar conta um dia daquilo que nós estamos fazendo, e a Bíblia é clara, e Jesus esclareceu muito bem isso, a sua função. Então não veio somente para salvar, para multiplicar os pães, os peixes e alimentar multidões. Não veio somente para fazer com que a natureza lhe obedecesse, cessando, né, com que o vento cessasse, então o mar se acalmou por causa disso. Ele não veio somente para fazer isso no meio, mas o principal era o quê? A salvação. Ele buscava e veio buscar, e veio morrer por ela. Por isso aqui Isaías falou uma das coisas principais do que era do que veio, para o que ele foi destinado, né? Que era então fazer o quê? Transformar as pessoas que não eram justas em justas, também levando sobre si os pecados e ainda intercedendo pelos ofensores. O próprio João, ele está ali escrevendo, né? E ele então, uma das suas epístolas que ele escreve, ele diz: olha,
filhinhos, não pequeis, né? Mas contudo, se pecais, saiba que tem um advogado lá no céu que está intercedendo por vocês em nosso Deus. Então, saibamos que nós temos alguém que nos defende, alguém que nos protege, alguém que está ao nosso lado, alguém que veio morrer por mim, por você, que veio dar a sua vida para nos tornar justos. Não que nós éramos, não que nós merecíamos, não, de forma nenhuma, mas veio para nos tornar justos, justificando a nossa vida. Então, o que nós queremos passar, o quê? Que Jesus veio com a principal finalidade, que foi a salvação da humanidade, minha e sua. Tanto me salvar como te salvar, esse é o propósito de Jesus para as nossas vidas, é a nossa salvação. Veio nos trazer a salvação como o principal para as nossas vidas. Paulo mesmo, ele acaba escrevendo dizendo, olha, se nós esperarmos de Cristo somente nesse mundo, quer dizer, se eu espero de Cristo somente para poder multiplicar o meu alimento, fazer com que eu tenha saúde, me curar das enfermidades, resolver os problemas, operar milagres e maravilhas, ele disse, olha, você se considere o mais miserável de todo ser humano, né? Se considere a ralé, o mais miserável. Por quê? Porque nós esperamos e aguardamos Jesus para buscar o povo seu salvo, para buscar um povo que Ele mesmo preparou, que Ele quer, né, estar com Ele, aqueles que têm decidido a sua vida, aqueles que têm voltado a sua vida para a sua obra, voltado a sua vida para Ele, obedecendo as suas palavras, para um dia estar com Ele. Porque essa é a vontade do Senhor, é que nós possamos estar para sempre com Ele, não somente nesse mundo andarmos com Ele, mas começa a nossa vida, ela começa aqui, porque nós passamos aqui, fazemos um ensaio, uma preparação aqui, para quando nós chegarmos lá, estarmos preparados. É como alguém que estuda, né? Quantos anos para você se formar aí, ser um profissional formado, né? Nos estudos, começa lá, muitas vezes, né, do jardim da infância, aprendendo a fazer rabiscos, desenhos, até os melhores estudos, até na especialidade que você precisa, para depois, então, você começar a exercer. Assim mesmo nós fazemos aqui. Nós aprendemos a amar os nossos irmãos, a viver com os nossos irmãos, a cultuarmos, a nos reunirmos. Por quê? Porque um dia nós vamos estar fazendo isso lá no céu, na presença do Senhor. E o que é o céu? O céu é a presença de Deus. O céu não é essa abóboda azul que nós aí costumamos ver, né? Ou na noite, essa escuridão que nós vemos aí, não é esse espaço, não. O céu é presença de Deus, né? É aquilo que está na presença de Deus. Então, o verdadeiro céu é estar na presença de Deus, e é isso que Ele quer nas nossas vidas. Ele quer nos aproximar dEle, Ele quer que nós nos aproximemos para que Ele possa nos salvar, que nós nos cheguemos a Ele para que Ele possa abraçar-nos e levarmos para uma salvação completa, verdadeira, para que nós possamos, né, estar para sempre com Ele. Para isso Jesus veio. Ele não desceu à toa, né? Ele não veio aqui nos justificar à toa. Ele não esteve aqui entre nós para passar um momento, para experimentar, para ver, né? Não, por curiosidade, de maneira nenhuma. Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para salvar a mim, para salvar a você, para salvar a todos aqueles quanto crerem, né? Todos quantos o aceitarem, todos quantos reconhecerem a sua necessidade de um Salvador, um grande pecador necessitando de um grande Salvador, né? Aquele que peca precisa de um perdão, e aquele que perdoa precisa poder perdoar, e Jesus veio perdoar, Jesus veio para nos perdoar. Por isso Ele entra em nosso lugar, Ele sofre as atrocidades que nós deveríamos sofrer por causa da nossa vida. Jesus vem para isso. Então Ele vem para nos salvar, Ele vem para justificar, Ele vem para carregar sobre si o nosso pecado, o castigo, né? Tem uma tradução que diz assim, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz, quer dizer,
Ele foi castigado em nosso lugar. Ele assume a nossa culpa, a nossa condenação, como se alguém deve, né? Para nós esclarecermos, alguém deve para outra pessoa, e vem um terceiro e fala, não, eu pago, né? Ele fez o sacrifício de pagar para que não pudesse mais ser cobrado, né, dessa pessoa que era devedora. Mas Jesus, ele tem o título em sua mão, né? Ele está com o crédito na sua mão, e para que você possa, né, ser rasgado, como diz Paulo lá, para aqueles que se achegam, ele rasgou a cédula que nos condenava, né? O título que nos condenava, a promissória que nos condenava, né? Ele rasga para aqueles que chegam até Ele, para aqueles que reconhecem, para aqueles que sabem que eles são necessitados, precisam de um grande Salvador e se chegam. Então, Jesus veio com o amor de Deus pelo mundo, pela humanidade, né? Por todos nós, deu a sua vida por mim e por você, fez aqui milagres, maravilhas, mas a função era chegar até a morte. Esse era o importante, era morrer por mim e por você, levando ali naquela cruz, naquele sofrimento, levando toda a nossa condenação, castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele. Então ele veio para nos perdoar, mas nós precisamos nos achegar até ele, nós precisamos nos reconhecer que ele é o único e suficiente Salvador, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Ninguém vem ao Pai, porque ele disse que eu e o Pai somos um. Então ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus que nós podemos entrar. Então é somente reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Reconhecer que eu tenho necessidade, que eu sou necessitado e que eu preciso de um grande Salvador para essa minha grande necessidade, que é a salvação. Porque Jesus também disse que o homem não pode comprar a sua salvação. Porque a salvação ou uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então nem dando o mundo inteiro não compraria um. E Jesus veio para resgatar todos aqueles que crerem, todos aqueles que aceitarem. A Bíblia diz que Deus deu, João também escreve isso no capítulo de número 1, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, aos que creem e obedecem. E Jesus disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, guardará a minha palavra, vai viver de acordo com o que eu quero que ele viva, para que ele possa ser abençoado. Então não deixe passar essa semana, esse fim de semana. Reconcilie com Jesus se você estiver fora do caminho. Aceite Jesus como seu Salvador, porque essa vida passa, tudo passa, mas o Senhor permanece, a nossa alma permanece, e dependendo do meu estado aqui, vai ser, estarei com Cristo ou sem Cristo. Sem Cristo, sofrimento; com Cristo, alegria. Escolha então a alegria, porque Jesus morreu e intercede por nós. Intercede pelos pecadores. Ele carregou sobre si os nossos pecados para nos dar a salvação que tanto nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, e eu então agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém.